partners do nosso Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Para isso, temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Folies Soluções Financeiras, Young, Brandil Consultoria Educacional, Fundacred, Grupo Cobra Fix, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira Premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Além disso, hoje é dia de estreia aqui no Meeting. Anunciamos orgulhosamente nosso mais novo parceiro, a CRM Educacional, as melhores soluções para aumentar a captação e a permanência de alunos de instituições de ensino básico e superior. Reforço de peso para o nosso time de apoiadores e não poderia estrear em uma edição mais apropriada. Daniel, Augusto, Jade e toda a equipe, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui conosco. Em 2022, o mais tradicional evento de marketing educacional do país e uma das nossas principais referências, o SAD-BR, vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o storytelling da nossa 4ª temporada online, a permanência de alunos e a sustentabilidade da IES. Então, nada melhor do que fazer um aquecimento especial para as edições do SAD que vem por aí. Glauson Mendes, curador do SAD-BR, e Alexandre Mori, gerente de financiamentos do semestre, serão os painelistas do nosso webinar de julho. Na mediação do debate, teremos ainda Júlio Borba, sócio da Lifelong Education e membro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. A gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas ou comentários, fique muito à vontade para utilizar o nosso chat. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Antes de começar, queríamos fazer uma homenagem, em nome do Meeting, à memória e ao enorme legado que o querido professor Valdir Lanza deixou para a educação brasileira. Que Deus conforte os corações de todos, amigos, familiares, e o tenha em ótimo lugar. A edição de hoje está totalmente dedicada a ele, o que nos dá a responsabilidade de manter vivos os seus ideais por aqui. Glauson, meu amigo, a bola está com você. Muito obrigado pela presença e um ótimo evento a todos. Obrigado, Fred. Obrigado ao convite. Obrigado a todos os participantes. É uma honra estar participando do Meeting Educacional. Fred já acompanha o trabalho que o Fred já faz há bastante tempo, profissional muito valoroso, muito íntegro, que a gente... É sempre bom ter diversos eventos no mercado, profissionais tentando levar contribuições ao mercado. Então, agradeço muito o convite e estarei presente sempre que for convidado, tá? Fred e demais, assim, eu acho que mais do que uma palestra, eu queria bater um papo com vocês, tá? Eu queria mais, porque eu acho que aqui não tem o certo e não tem errado, aqui só tô no meio de fera, todo mundo entende muito do educacional, então acho que eu vou tentar emprestar o meu olhar, mas não que eu seja o dono da verdade de alguma coisa, tá? Eu estou há 18 anos estudando sobre gestão da permanência no Brasil e no mundo, tá? Especificamente voltado para as instituições privadas brasileiras, tá? Muito do que eu falar aqui não é necessariamente a respeito da sua instituição que eu vou estar falando, da instituição que você trabalha, mas são alguns determinados padrões que eu vi, alguns determinados pressupostos de gestão que eu acho que está na hora da gente desafiar, sabe? A gente, historicamente, no Brasil, eu vou falar sobre isso, a gente do marketing, a gente sempre foi cobrado pela captação. A gente sempre foi trabalhado a captação, e muito pouco se falou sobre a permanência. Alguns anos atrás, eu concebi um conteúdo, uma metodologia, melhor dizendo, chamado MAKE, que é o Marketing Educacional Integrado. Quem vai no SAD-BR, já me acompanha há muito tempo, sabe por que eu fiz isso. Basicamente, o Marketing Educacional Integrado, MAKE,
ele tinha como objetivo maximizar o nosso orçamento. Porque a gente que é gestor de marketing, a gente é muito pressionado pelo orçamento que a mantenedora nos dá. A gente tem que fazer mágica com o que a gente tem. Então eu falei, poxa, como é que a gente consegue integrar as nossas equipes de comunicação institucional, imprensa, eventos, digital, mídias sociais, inbound, captação, comercial de rua, comercial de balcão, trade, mídias sociais, mídia off, mídia on, como é que a gente junta toda essa galera para maximizar nosso orçamento? E daí nasceu o tal do MEI, que eu já venho palestrando sobre ele, falando de há alguns anos. Eu tenho diversas grandes universidades que implementaram essa metodologia, até agora no site BR São Paulo. A Ana Quezado, da Universidade de Fortaleza, vai estar palestrando sobre isso. Ela reestruturou o marketing dela baseado no MEI e está tendo excelentes resultados. Mas eu sempre fui um inquieto em relação à permanência, porque eu sempre acreditei que ia chegar um determinado momento em que o custo da despesa operacional, a despesa operacional de captação, ela ia ficar inviável em algum momento da nossa jornada, porque a gente ia começar a disputar sempre pelos mesmos candidatos. Então, mas da onde se tirou isso, Glaucio? O que eu tirei isso foi olhando no mercado bancário dos anos 50, 60, 70. A gente tinha muitos bancos, o mercado veio se consolidando, e uma competição ferrenha. É natural que os mercados eles tenham uma determinada consolidação, como a gente vê acontecendo já há alguns anos. E eu já tinha uma visão lá em 2004, 2005, que até olhando lá fora o que aconteceu, que o financiamento público ele nunca ia dar conta de entregar tudo que a sociedade precisava, ia chegar uma hora que o custo operacional de captação ia ficar muito alto. Bom, como é que a gente consegue fazer isso? Então, temos que começar a trabalhar na permanência. A partir daí, eu comecei a pensar na gestão da permanência, e pensando na gestão da permanência, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, que eu divido com vocês, é o seguinte: a gente está acostumado, historicamente, a entender uma instituição de ensino como uma organização educacional, que pensa em ensino, pesquisa e extensão. A gente também está acostumado a pensar na instituição de ensino como uma instituição sociocultural, que é de educar e formar cidadãos e profissionais. Legal, bacana. Mas nós também somos uma organização empresarial. E uma organização empresarial que precisa de sustentabilidade. Quando a gente fala do privado, a gente tem que ter isso no radar. E parece que durante bastante tempo a gente parece que tinha um pouco de receio de falar que a gente tinha que ter rentabilidade. A gente tem que ter, porque é essa organização empresarial, essa sustentabilidade que consegue bancar toda a parte da ensino, pesquisa, extensão e formação de profissionais que a gente tem. Então, o que eu queria abordar hoje é a gente pensar a instituição de ensino também como uma organização empresarial. Ainda que a sua vocação seja educacional e sociocultural, ela precisa ter sustentabilidade financeira. E uma abordagem, ela não pode eliminar a outra. E aí vamos pensar o seguinte: como é que uma instituição de ensino cresce? Eu sempre faço essa pergunta nos eventos, no site BR, durante muito tempo, quando a gente pergunta, normalmente, invariavelmente, a gente recebe o seguinte: captando mais. E eu venho desde 2014 no site BR falando o seguinte: a gente é captando mais e perdendo menos. Que é uma continha simples. Eu capto 1.000 alunos, eu formo 500 alunos e eu perco 600 alunos. Eu estou caindo 100. Eu capto 1.000 alunos, eu formo 500 e eu perco 200 alunos. Eu estou crescendo 300. É basicamente isso. Então, a gente cresce mais, captando mais e perdendo menos alunos. Parece ser uma coisa extremamente óbvia, mas, historicamente, a gente não dá muita atenção para a captação, para a permanência, melhor dizendo. A gente é pressionado pela captação. E aí, vamos só fazer uma rápida olhada na história para a gente entender o porquê que a gente é pressionado a isso e por que a gente acaba sendo condicionado a isso. Tá? Vamos pensar um artigo que eu tenho, eu vou dividir com vocês, acho que a maioria de vocês já devem conhecer, que são as 4 ondas do mercado educacional. Como é que eu dividi esses anos nossos? Então, a gente pega lá desde 1808 até 1996, a primeira onda, que eu chamo onda do processo seletivo. Porque olha o nome, é processo seletivo, é basicamente um processo excludente. É você sim, você não, você sim, você não. Ele é baseado em que isso? Nas nossas vagas.
Então, a gente tinha, entre 1808 e 1996, antes da abertura do mercado, a gente tinha muita gente querendo fazer, a gente tinha uma demanda muito grande e poucas instituições. Se a gente fizer um recorte no ano de 96, por exemplo, a gente tinha 524 instituições. Então, a gente tinha uma demanda de candidatos muito maior do que a oferta de vagas. Isso fazia com que a gente, como marketing, a gente fosse orientado ao quê? A produto, ponto final. Mal a gente fazia, não existia marketing, a gente tinha comunicação. Então, a gente abria um processo seletivo e lotava de aluno. Era fácil captar. Bom, vem 94, 95, 96, é feita a reforma de Estado, vocês sabem bem disso, o governo fala o seguinte, ó, eu vou abrir para a iniciativa privada abrir o ensino superior e eu vou cuidar do ensino básico. Bom, legal, a gente vem para uma segunda onda, que é a onda que eu chamo de 96 até 2009, que é a onda da comunicação. A gente ainda tem muita gente querendo fazer, mas a gente passa a ter muita instituição de ensino também, né? E aí, o que acontece entre os anos de 96 até mais ou menos 2005, a maioria que deve se lembrar disso, até 2005, 2006 era moleza de captar, porque a gente tinha muita gente com taxa de matrícula bruta, aquele que está acima dos 24 anos de idade, que já está trabalhando, que conseguia bancar o estudo dele, e entrava na instituição. Até 2007 era moleza. Deu 2007, esse estoque praticamente acabou. A gente ficou com gente de taxa de matrícula líquida, basicamente, que era 18 a 24 de idade, ou gente com acima de 24 anos de idade, mas que não tinha condição financeira. E aí, 2008 e 2009, vocês lembram bem, 2009 foi um ano caótico nosso da captação. Era muito difícil captar em 2008 e 2009, né? Lembra, tinha consolidação, a Polo Educacional vindo para o Brasil, Laurent vindo para o Brasil, já as primeiras compras acontecendo. Só que por que eu acho que é interessante a gente falar especificamente sobre essa fase? Porque nessa fase a gente percebe que o aluno tem uma coisa chamada, o poder de tomada de decisão passa a ser dele. Nessa época que nascem os 3 conceitos lá do funil do marketing, né? Reconhecimento da necessidade, busca de informações e avaliação de alternativa, né? O que o ensino superior vai fazer na minha vida, por que eu tenho que fazer, o que vai melhorar a minha vida, meu estado, meu país, o que quer seja. Depois a gente tem lá busca de informação, aí não sei se eu faço fisioterapia ou se eu faço odonto, aí ele decide fazer fisioterapia, ele vai começar a avaliar aonde ele vai fazer fisioterapia. Até então isso não tinha. Ele passava numa faculdade, normalmente a que ele passava, se ele tinha condição, era que ele entrava. Então, o poder de decisão nessa época, ele passa a ser do aluno, ao contrário do que estava na instituição. E muitas instituições demoram a acordar com isso. E aí a gente fala assim, não, então agora, como está em 2008, 2009, está difícil de captar, o poder de decisão está na mão do aluno, agora as instituições vão começar a acordar e ouvir mais o aluno, vão começar a trabalhar mais a permanência. Não é o que acontece. Por quê? Porque em 2009, e principalmente 2010, o Alexandre vai poder falar bastante sobre isso, vem o tal do FIES. E o FIES se torna um fenômeno quando ele baixa a taxa de juros para 3,4, né? Volta a ser moleza de captar, né? O país estava passando por um processo de crescimento econômico grande, taxa de juros baixa, né? Se tinha um momento que eu deveria investir na educação superior, fazer um financiamento, o momento era esse. Então, entre 2009 até lá, final de 2015, ainda era moleza de captar. Eu lembro que no SADBR de 2000, se eu não me engano, 2014 ou 2015, eu perguntei assim, gente, quem que bateu meta aqui? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, que legal. Eu falei, vocês não são tão bons quanto vocês acham não, viu? É porque tá moleza de captar. A gente, do marketing, a gente tem que começar a ter a responsabilidade de começar a pensar em permanência, porque isso vai acabar. Isso vai ficar, esse financiamento que a gente está tendo, isso vai acabar. Bom, chega 2016, 2015, 2016, acaba o FIES como a gente conhecia, né? Aí você pode falar, Glaucio, mas a minha instituição, ela não era dependente do FIES, eu não tinha FIES, eu não trabalhava com FIES, ok. Só que a gente faz parte de um ecossistema educacional. Então, se eu não tenho FIES, mas o meu concorrente a 30 km de mim tem, o outro a 10 km, o outro a 5 km tem, eu não sou uma ilha, eu faço parte de um processo, de um ecossistema, né? E aí, fim o FIES como a gente conhece. Por que eu contei tudo isso, gente? Por que eu trouxe um pouco da história que a maioria de vocês conhece? Porque nessa época é que a gente começa a ouvir, em 16 para frente,
Claro que tem algumas iniciativas isoladas, alguns anos atrás, né, de gestão da retenção e tudo mais, mas, basicamente, a gente começa a ouvir um pouco mais, a partir de 15, 16, a gente começa a falar um pouco mais, a gente ouvir um pouco mais a permanência, né? Só que, gente, para nós, brasileiros, por mais que ainda esteja difícil captar, tem muita gente interessada, tem muita gente ainda para fazer, aguardando seu momento, uma oportunidade, uma mudança de conjuntura que permita que esse aluno entre, né, no ensino superior. Só que por isso, historicamente, por tudo que eu mostrei até agora, a importância estratégica que as instituições deram à captação, ela sempre foi maior e desproporcional em relação à permanência. E por que que, no meu entendimento, depois eu quero ouvir vocês, isso aconteceu? Primeiro porque, nesses 200 anos, a gente sempre foi condicionado a trabalhar a captação. Ponto. É isso que eu acabei de mostrar com as jornadas. Mas a segunda razão é porque pensa o seguinte, a gente na captação, é muito mais fácil a gente trabalhar, entre aspas, a captação do que a permanência. Por quê? Porque a gente na captação, a gente é quase uma ilha. Por quê? Quais são os públicos que a gente se relaciona na hora que a gente vai abrir um intake? A gente se relaciona lá com o registro acadêmico, que a gente fala o seguinte, olha, o que eu posso... você pode me liberar para eu matricular o aluno só com certificado de conclusão do ensino médio, identidade CPF? Ah, pode, legal. Bom, obrigado, eu te ajudo a pegar os outros documentos depois. Ah, tá bom. Eu vou no financeiro falar quais são as políticas comerciais, o que você pode me dar desconto, ou de bolsa, ou de financiamento, aí a gente negocia. Bom, depois eu vou na academia, eu vou conversar com os coordenadores de curso, eu vou conversar com o pró-reitor acadêmico, o diretor de centro, falou, professor, para os tipos de entrada de transferidos e graduados, será que você consegue aí agilizar um pouco essa análise da ementa, que está demorando 5 dias? Será que não dá para você fazer aí em 2 dias? Que o processo de tomada de decisão é muito emocional, os alunos ficam ansiosos para querer matricular quando ele manda a documentação. Beleza. Então, basicamente, são esses públicos que a gente toca. Fora isso, a gente põe call center, busdoor, outdoor, mídia, digital, comercial de rua, a gente põe a máquina para rodar e toca a nossa vida. Só que quando a gente fala de permanência, e aí está o ponto para a gente refletir junto, nós estamos falando de um processo transversal e longitudinal. Nós estamos falando de um processo transversal que impacta todos os setores da IES, e longitudinal porque ele impacta várias jornadas que o aluno tem ao longo da vida acadêmica dele. Então, é mais complexo da gente implementar a permanência. Então, acho que juntando esses dois fatores, né, o fator histórico e a complexidade, eu sempre falo que eu não acho que um programa de permanência ele seja complexo. Ele é simples, mas ele é trabalhoso, porque ele envolve muitos setores, né? Então, eu acho que, dada essa introdução, eu acho que a gente consegue entender um pouco por que existem tão poucos eventos, tão poucas discussões sobre gestão da permanência. Esse SAID-BR, eu fiz um SAID-BR que ele é 90%, esse de 2022, só de gestão de permanência. Eu vou trazer a Universidade de Fortaleza para contar o que fez gestão de permanência, a FECAP, que entrou ontem, o programa no ar, depois de 1 ano trabalhando, entrou ontem. Vou trazer a Unilavras para falar sobre isso também. Por quê? Porque o que eu vi, gente, até hoje, é muita gente, todo mundo sabe o impacto que dá a evasão. Todo mundo sabe os males que causa evasão. Mas a gente tem discutido muito pouco sobre como resolver a evasão. Primeiro o porquê, depois o como, e depois com o que a gente vai resolver a evasão. Então, eu... Glauson, você fechou o microfone, amigo. Eu não fechei, alguém fechou. Agora foi. Bom, eu não sei em que parte até que parte vocês ouviram. Você me ajuda, professor Júlio? Não, já agora no final, foi rapidinho. Já pode tá. continuar. Foi alguém aí que fechou sem querer, tá? Mas vamos lá. Uma questão para a gente refletir, tá? Quando a gente fala em crescimento de alunos, nós estamos falando em captar mais e perder menos. E vamos pensar o seguinte, o retorno do investimento
da permanência, ele é infinitamente maior do que o retorno do investimento da despesa operacional de captação. O que a gente precisa é de mais mensalidade. A matrícula, muitas vezes, a gente dá desconto, não cobra a primeira e não cobra a segunda. Porque, pensa só, a gente lá no marketing, a gente que é profissional de marketing, a gente acaba o intake e fala, captei 1.000 alunos. Que legal, captei 1.000 alunos. O que o financeiro pensa? O financeiro pensa o seguinte, captou 1.000 alunos, vezes números, até um número que o Instituto Semestre traz, que é o ticket médio das instituições privadas no Brasil, de acho que R$1.036. Então, ele pensa o seguinte, 1.000 alunos vezes 1.036, vezes 48 meses para um curso de 4 anos. Vou tirar a evasão e tudo mais, eu vou ter X milhões. É isso que o financeiro pensa na cabeça. Com isso, ele começa a planejar o quê? O orçamento, se ele vai liberar a reforma do bloco de odontologia, se aquela mudança lá do Fab Lab, lá do curso de arquitetura, ele vai liberar, porque ele se baseia numa receita prevista que a gente da captação traz. Só que o que acontece? A gente faz um intake em outubro, sei lá, faz a prova em outubro, 15 de outubro, os alunos matriculam em 20 de outubro. A gente normalmente fica outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, sem contato com esse aluno. Só vai fazer contato com ele em 1º de fevereiro. E aí esses 1.000 que a gente captou, ele virou o quê? 900. A gente perde 100 nesse meio tempo. Porque o aluno achou outra opção. Por quê? Porque a gente capta e acha que já está tudo certo. Então, o que a captação traz para a gente é uma previsão de receita, mas ela não é responsável pelo nosso lucro líquido. Tá? Então, eu acho que essa é uma das principais razões da gente avaliar mesmo, da gente começar a trabalhar de maneira séria, com agenda, com orçamento, com equipe. Quando eu digo com agenda institucional, trabalhar a evasão. Porque não é normal, no meu entendimento, a gente está há 20 anos, 30 anos, com taxas de evasão tão altas. E parece que virou normal. A gente fala, quanto você tem? Eu tenho 22. E você? Eu tenho 25. E você? Eu tenho 12. Ele tem 12 porque às vezes ele não calcula direito, porque ele calcula só o que ele pede dentro do semestre, ele não calcula o que ele pede na renovação da matrícula. Ele se engana falando que tem 12. Fala, não, filho, você tem 25, que é 12 que você está perdendo aqui, mais 13 que você está perdendo na renovação. E aí, quando a gente põe isso na conta, a gente reclama que o nosso mantenedor tira da gente orçamento ou vai para despesa, para redução de despesa, que é o pior dos mundos. Porque ao invés a instituição conseguir investir, ela não consegue porque ela capta 1.000, mas na verdade esse cara daqui 2 anos, esses 1.000 eles viraram 200. Não é normal a gente estar com taxas de evasão. E eu acho que cabe nós que fazemos, que damos essas contribuições ao mercado, que estamos estudando, que estamos trabalhando, né, no educacional, a gente rever as nossas posições e falar, a captação ela é importante, mas ela é meio. A permanência é o fim. E não existe fim sem meio ou não existe meio sem fim, como queira. Uma não é mais importante que a outra. É isso que eu queria, talvez, tentar deixar de mensagem para esse meet que a gente está fazendo. A gente, historicamente, sempre teve maior questão na captação. Eu não estou diminuindo a captação. A gente tem que continuar batalhando na captação do mesmo jeito que a gente está, melhorar a captação e tudo mais. O que eu estou pedindo é para a gente conseguir, estou sugerindo, melhor dizendo, a gente equilibrar essas relações. Porque o retorno do investimento, o que a gente precisa é de mensalidade, ele está aqui na permanência. Então, talvez essa seja uma mensagem que eu queria deixar. O que eu tenho aqui para falar em 20 minutos, 25 minutos, o Fred, se o Fred me permite, a equipe me permite, eu acabei de lançar, depois de 18 anos escrevendo, eu acabei de lançar o livro chamado Miopia, tá? O Miopia é uma narrativa clássica, eu escrevi durante 18 anos, vou colocar aqui pertinho, ó o subtítulo. Uma obra sobre desenvolvimento de cientistas da permanência de alunos. Ele é uma narrativa clássica, ele não é um livro técnico, eu simulo aqui uma instituição de ensino, com tudo que uma instituição de ensino faz, tem todos os personagens aqui,
E eu estou sendo atrevido, depois de 18 longos anos estudando isso, eu estou sendo atrevido em propor para a gente, e todos nós podemos utilizar, e não está escrito em pedra, a gente pode questionar, discutir, porque é assim que funcionam os modelos teóricos. Eu estou propondo o primeiro modelo teórico para uma privada no Brasil, que ele está aqui, ó. Então, eu estudei SPED, tudo quanto é tipo de autor, e defendo o porquê que nós, nas privadas, a gente tem que estar aqui. Isso aqui daqui a um tempo vai mudar, vai melhorar, as pessoas vão discutir, vão ter outras evidências, mas eu pelo menos estou tentando fazer uma proposição, melhor dizendo, e fazendo uma discussão do seguinte, gente, super legal a captação, a gente já discutiu muito de captação, a gente só não melhora os resultados da evasão, da captação, pelas restrições que são impostas pela evasão. Se a gente melhora as práticas nossas de evasão, automaticamente nós vamos melhorar a nossa captação. Tá? Então, o Fred, talvez a mensagem que eu quisesse, que eu poderia deixar, e aí eu acho que é mais legal agora a gente começar entre nós, entrar numa discussão, para ver se vocês concordam, se tem alguma colocação e tudo mais, é essa, porque quando a gente capta, a gente tem um processo de qualidade estimada, né? O aluno, eu acho que entrar na instituição tal deve ser assim, legal, ele tem um total desconhecimento, os atributos, né, de conceituação dele é subjetiva, ele é baseado em valores e é emocional. Ele entra na instituição. E aí depois o que acontece? Ele vai renovar a matrícula, a qualidade dele já é a qualidade percebida, porque ele já contratou o serviço educacional, ele já experienciou aquilo lá, e aí a tomada de decisão dele é uma tomada de decisão racional, baseada em objetivos extremamente funcionais, racionais. Vale quanto pesa, vou ou não vou. E aí, para fechar, gente, perdemos alunos, a despesa operacional, o lucro líquido cai da instituição, aperta o caixa, o que a instituição faz? Vem na gente no marketing, aperta a gente, às vezes com menos orçamento, para a gente captar mais. Então, você captou 1.000 no semestre passado, agora você tem que captar 1.100 com esse mesmo orçamento ou com um orçamento menor. Então, eu acho que é essa miopia que o mercado está vivendo, e eu acho que vai ser uma grande contribuição do mercado, se nós que somos os profissionais que estamos discutindo isso, a gente começar a levar mais essa mensagem de conscientização para o nosso mantenedor. Assim como nos anos 90 não existia um orçamento para captação, não existia um call center, não existia uma equipe voltada para comercial para isso, hoje não existem, basicamente, orçamentos e discussões voltadas para a permanência. Essa que é a minha defesa. Né? Porque senão isso acaba voltando na pressão para a gente mesmo que está na captação. Perdeu aqui, capta mais. E vai chegar uma hora que não vai dar mais. Então, eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar, Fred, e demais, e me coloco aqui à disposição para a gente começar essa resenha nossa aí. Obrigado, gente. Poxa, muito bom. Antes do nosso mediador aqui, deixa eu fazer os comerciais devidos, tá? Primeira coisa, obviamente, assim, a gente está aqui naturalmente fazendo aí uma espécie de não que precisasse, né? Eu brinquei isso com o Glauson na prévia, né? Mas a gente está fazendo uma prévia, né? Do que o SAD já trouxe, já fez algumas edições, aí depois até, Glauson, assim, eu sei que daqui a 7 dias tem Curitiba, tem no Sul, e depois tem a edição nacional lá em setembro, né? Depois, numa próxima intervenção aí, fala um pouquinho, se de repente alguém ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Mas a gente trouxe essa conversa especificamente, Glauson, assim, não só, claro, pela relevância do SAD, pelo trabalho que é feito, por ser nosso, como eu falei na abertura, nosso evento referência, mas porque, de fato, ter esse olhar sobre algo que é um pouco mais complexo de ser comunicado, que é a permanência, é um grande valor para a gente. E faz muito sentido a gente tem aqui na audiência, né? Está escrevendo aqui no chat, que já está, inclusive, lendo aí o seu livro, Glaucio, o professor Miro, né, que é nosso grande parceiro, também escreveu um livro sobre o assunto.
A gente, no ano passado, fez, né, aqui uma espécie aí de um lançamento aqui no Meeting, né, claro, que também não é tão pretensioso assim, mas a gente conversou sobre o livro, né, no ano passado. Então, essas coisas todas, elas encaixam muito bem e a gente está muito feliz de poder promover essa discussão, como você falou agora no final, né, Glaucio? Acho que é nosso papel mesmo promover esse tipo de discussão. E eu já vou passar a bola aí para o Júlio, né? Claro, antes de você passar a por bola, favor. Eu fico muito feliz que o professor Miro esteja aqui, porque o professor Miro, para mim, foi a minha primeira referência. Foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre gestão da permanência. Eu nunca vou esquecer disso. Foi o cara que, a primeira vez, ele fala, na época a gente falava retenção ainda, né? Eu falei, tá, que é isso que esse tiozinho tá falando aí? Eu era moleque pra caramba na época, eu tinha cabelo ainda, né? O que esse senhor tá falando de gestão da permanência? Mas para que isso? E eu fui um dos primeiros assim, então, eu tenho, assim, o professor Miro como uma referência para mim, é uma pessoa que eu tenho realmente um grande apreço, é a primeira pessoa que realmente eu vi ter um estudo sério, uma discussão séria, colocando no mercado, discutindo pressupostos com os mantenedores a respeito do melhor atendimento do aluno, e isso eu estou falando, eu acho que foi 98, 2000, sei lá, tem muitos anos que eu ouvi falar nisso. Então foi a pessoa, e eu falo isso para ele, eu já tive esse papo com ele, eu vou ser eternamente grato, porque é a pessoa que me despertou a que eu começar os primeiros estudos de evasão minha foi o professor Miro mesmo, tá? Que só fazer esse... Não, excelente, é isso aí, é um bate-papo mesmo. E eu também, foi um pouco mais para frente, né, alguns anos depois, mas também a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, nesse formato, também foi assistindo uma palestra do professor Miro, então, assim, é uma alegria muito grande poder fazer, não só fazer essas referências, mas, né, tê-los aqui, participando aqui do evento. E aí, o Glauson falou sobre o livro, e eu queria contar aí para o pessoal que lá no finalzinho ali, a gente vai, do popular aí, depois dos comerciais, né? A gente vai explicar aí como é que a gente vai fazer, mas nós vamos colocar aqui 3 exemplares do livro, tá? Para os nossos participantes, a gente vai explicar como é que vai ser a dinâmica. Fica aqui com a gente que a gente vai explicar aí, vai dar essa oportunidade para 3 pessoas receberem esse exemplar aí fantástico desse livro. Júlio. Que coisa boa, viu, Glaucio? Professor Miro é uma referência, né, Glaucio? Você receber um negócio desse, o professor Miro já começar falando, né? Que já leu 300 páginas, imagina. Como o professor Miro está cada vez aprimorando, como você falou, né? Um dos primeiros cientistas nessa área de permanência, não é? Isso é muito interessante. Miro vai querer dar uma palavrinha, Por favor, por favor. Miro tem esse direito, viu? Eu me sinto Júlio, me sinto muito honrado com as palavras do Glauson, mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, o livro do professor Glauson, ele parece estar lendo uma história, uma narrativa muito interessante, e, às vezes, eu esqueço de comprar pão, esqueço de ir ao mercadinho, porque eu estou no livro lá e a esposa, você esqueceu do mercado, você esqueceu da padaria, porque o livro está muito interessante. Ele consegue colocar uma narrativa que é exatamente o que acontece nas instituições de ensino. São aquelas reuniões que a gente sabe que acontece, e como ele falou, ele mencionou, ou seja, é um processo transversal, porque você mexe com todos os setores, né? E não é fácil, por exemplo, quer queira você esteja no marketing ou esteja no financeiro, você chegar no acadêmico para discutir um processo com eles, aí a pessoa logo, mas baseado em quê? Qual a tua formação, né? Então é aí que temos que ter a humildade, né, e saber que, na verdade, nós não estamos aqui defendendo, por exemplo, a permanência, a retenção, a captação, nós estamos defendendo a sustentabilidade da instituição. E aí, na sustentabilidade da instituição, todos fazem parte desse processo e, além de tudo, você está cumprindo uma missão, que é educar, ou seja, você educa, você tem uma remuneração por isso, e realmente concordo com o Glaucio, é uma empresa e tem que ser tratada assim mesmo, mas realmente, resumidamente, eu diria para vocês, é imperdível essa leitura do livro do professor Glaucio, e eu tive a felicidade de ser presenteado com um exemplar, e olha, já
mais um mês aqui eu termino tudo. São 500 páginas, tá? Mas vale a pena cada página que você lê. E muito obrigado pelas palavras, ô Glaucio, porque, na verdade, eu sempre me preocupei muito com o aluno e nunca me conformei em perder aluno, né? E você sabe que as estatísticas dizem aí que você gasta 6 vezes mais para captar do que para reter um aluno, né? Então é isso, meu amigo. Um abraço. Assim, eu agradeço e indico também, professor Miro, li recentemente o livro do professor Miro, ele me mandou de presente também, a gente acabou trocando, e assim, Miro, eu falo do fundo do coração, você é a primeira pessoa que me inspirou a ir atrás disso. A primeira pessoa que eu vi alguém falando de maneira estruturada sobre isso. Então, se eu estou esses 18 anos que eu demorei para escrever esse livro, e às vezes as pessoas falam, mas por que você demorou 18 anos? Porque eu não queria deixar a ponta solta. Eu queria que fosse uma... E aí as pessoas falam, mas por que 520 páginas? Aí você vai ter que ler para entender por que são 520 páginas. Entendeu? Não dá para fazer menor? Não dava para fazer menor. Desculpa, Chuchu, não tem jeito. Agora, se você tiver trabalhar paciência, permanência, não pode ter preguiça, não, né? Exatamente. Eu falei que é simples, mas é trabalhoso. Então, assim, se você tiver paciência na apresentação, o professor Júlio, eu falo isso, eu falo, ó, se você tiver paciência de ler 2 ou 3 vezes, eu te garanto que você faz, né, que você vira um cientista da permanência, porque tem coisa que você tem que pegar e ver, e você vai vendo dentro da instituição. Mas, Miro, você é uma referência para mim, eu queria te agradecer muito por você ter me apresentado esse universo, tá? Mas, na verdade, eu diria que nós somos lutadores, nós defendemos essa bandeira, e essa bandeira não é fácil, mas eu não desisto e eu acho que nós vamos vencer, tá? E parabéns pela sua criação aí. Obrigado, professor. Muito bom. Glauson, vamos colocar também Alexandre Mori nesse debate, que vai ser muito bom mesmo. Mori, a gente começou uma vez falando de permanência, saiu com assunto que terminou falando de metaverso no começo. No começo era um assunto, depois era financiamento, terminou no metaverso. Daí você vê como é que a conversa é boa. Mas como você falou, né, tem muito de mudança de mindset, não é? Muitas instituições ainda focam na evasão. E eu digo que evasão é um acidente já ocorrido. Ou seja, ali você só vai remediar, não é? Quando você foca na permanência, você está focando em outro mindset, não é? É um mindset mais de acolhimento, mindset de várias outras estruturações que são necessárias, envolvendo toda a instituição, não é? Agora sim, vamos lá, tanto para o Mori quanto para o Glauson, quais os desafios para manter uma política permanente de retenção em uma instituição? Como é que a gente pode, de uma forma prática, conversar com as pessoas e ver essa forma mais permanente mesmo, essa mudança de mindset nas pessoas envolvidas, ou seja, em todos, né, da instituição? Vai lá, Lê. Eu ia até falar, boa tarde a todos, eu ia até falar por meu nome começar com o Alexandre, eu sou o primeiro então, mas é que na verdade se o Glaucio falar, ele acaba comigo, porque ele sabe falar mais do assunto do que eu sei, mas na verdade, ô Glaucio, eu vou falar umas coisas que eu anotei aqui enquanto você falava, se eu falar alguma besteira, a gente é amigo, você pode me corrigir aqui ao vivo, no ar, não tem problema nenhum, tá? Mas enquanto o Glaucio falava, Júlio, Fred e demais, eu entendi que a permanência do aluno ela tem muito a ver com a experiência que o aluno vai ter na sua instituição, né? E quando eu digo experiência, não é só na sala de aula, porque isso aí a gente tem que saber já fazer, porque é o nosso escopo principal. Mas algumas outras experiências, né? O nosso centro de convivência ele é atraente para o aluno. A gente tem um atendimento especializado para esse aluno, né? Ou quem a gente coloca ali não sabe responder as dúvidas do aluno, porque como o Glaucio disse, quando ele faz a rematrícula, ele já conhece o que ele está recomprando, né? Ele não está indo só de publicidade. A gente gera a vontade desse aluno permanecer na faculdade enquanto não tem aula, na hora do intervalo, por exemplo, ou ele vai para o barzinho, né? Existe atividades na escola para trazer esse aluno fora do horário de aula, ou até, digo mais, existe atividades para você trazer a sua comunidade para dentro da instituição, porque ela vai ser o seu futuro aluno. Então, eu acho que enquanto o Glaucio falou de permanência, eu pensei
muito sobre isso. E aí, só para devolver a palavra do Glaucio, eu comecei a ler seu livro, Glaucio, e aí eu entendi por que ele chama miopia. É porque muitos dos assuntos a gente já convive com ele no dia a dia, mas a gente não sabe que esse assunto está permeando o nosso trabalho. Aí simplesmente você coloca um óculos na gente, né? E a gente começa a enxergar as coisas com o seu livro. Então, Glaucio, se eu falei alguma besteira, você pode me corrigir a partir de agora, que a bola é sua de novo. Não, você não falou besteira nenhuma, não, Ale. Eu tenho, assim, não existe, gente, por tudo que eu estudei, o professor Miro também e quem que são os estudiosos da permanência vão falar sobre isso, não existe um consenso sobre a diferença, né, entre os pesquisadores sobre a diferença entre permanência e retenção. Eu faço uma proposição e tento defender essa minha proposição. Eu uso um capítulo inteiro para falar isso, que é o capítulo 10, que eu falo permanência diferente da retenção, mas resumindo, eu vou falar para vocês a diferença que eu acredito. Permanência, evasão, retenção, perdão, são todas as ações que a gente toma depois que o aluno tomou a decisão de abandonar ou de não renovar a matrícula. Então, um exemplo prático do que é retenção. Esse momento agora, julho, que nós estamos vivendo, faltando 1, 2 semanas para começar as aulas, vamos dizer que a aula começa na primeira semana do mês que vem, de agosto, o que a nossa equipe está fazendo, ligando, renegociando, falando, vendo por que ele não vem, pondo ele, chamando o coordenador para ajudar, isso são estratégias de retenção. É o pior dos mundos, mas ela também é importante. Por quê? Porque por que eu falo que é pior dos mundos? Pelo que eu faço, lá desde a minha época do NIP, em 2013, que eu venho fazendo isso, a retenção a gente consegue trazer em média de 28% a 33% do aluno que já tomou a decisão. É o máximo que a gente consegue reverter, tá algo, pelo menos o que eu vivi, tá? Entre 28% e 33% é o que eu consigo trazer de volta. Isso para mim é retenção. A permanência, para mim, são as ações que a gente toma de maneira antecipada de reduzir os atritos que a gente tem nas integrações com o aluno, de modo que ele sequer pense em desistir. Ele permanece. Ele não... Porque pensa só, quando a gente fala do preditivo, o preditivo ele pode ser feito como por um sistema, por um CRM, que organiza um monte de dados e faz uma predição para a gente falar a probabilidade do Júlio Borba, o aluno do 5º período de administração de empresas, ir embora, de X% por causa disso. Então, a gente trabalha de maneira preditiva. Muitas vezes o aluno nem sabe que ele está falando isso. Ele nem sabe que ele vai fazer. Mas o que a gente tem que trabalhar na permanência são 4 tipos de integração, pelo menos que eu defendo no modelo teórico que eu proponho. Eu faço uma provocação desde 2004, que para mim o aluno ele tem 2 naturezas. O aluno ele tem a natureza de estudante e tem a natureza de cliente. E tem gente que acho mogeriza a gente falar que o aluno é cliente. Sim, para mim o aluno também é cliente, ele tem as 2 naturezas. Por que ele é cliente para mim? Por que ele tem as 2 naturezas? Porque, veja só, quando ele se matricula com a gente, ele assina um negócio chamado Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que rezam direitos e deveres. Então, ele é uma parte integrante, ele é um determinado cliente. Mas ele também é estudante. Eu tenho as integrações que eu faço, o aluno e o cliente, ele tem a integração administrativa e a integração institucional. O aluno estudante, ele tem a integração acadêmica e a integração social. A integração acadêmica é como que ele se integra academicamente ao curso dele. A integração social é como que ele se integra socialmente com seus pares, com seus coleguinhas, com seus alunos, com seus amigos, ou como é que ele integra com os seus professores. Eles são complementares. Então, a gente tem que trabalhar de maneira ativa, de maneira preditiva, para reduzir os atritos, principalmente os administrativos. Porque, para fechar essa parte, para passar a bola de volta, tá? Pensa só, gente, a gente tem os fatores internos, os fatores externos e os fatores individuais.
Os fatores internos, externos que levam à evasão, a pandemia, a falta de emprego, a economia, alguma coisa que acontece externo, a gente não tem o que fazer sobre ela. Não adianta eu falar, pandemia, não venha para a minha instituição. Não, porque eu não quero que você venha. Não, o fator interno eu não tenho o que fazer. O fator individual, o máximo que a gente pode fazer é ajudar, é conscientizar, é influenciar. Mas, no final das contas, a decisão de evasão é dele. A decisão de não prosseguir, de não persistir, é dele. Nós, instituição, a gente só pode trabalhar onde? Nos fatores internos. Esses é que estão sob a nossa gestão. Quais são esses fatores internos? As integrações acadêmico, social, administrativo e institucional. A gente tentar reduzir esses atritos. Que muitas vezes a gente passa a ser o nosso maior concorrente, vamos dizer assim. Tá? Então, professor, eu acho que se eu for falar a diferença entre permanência e retenção, para mim seria, eu tenho uma discussão maior, seria horas falando sobre isso, eu amo esse assunto, me deixar falar, eu vou ficar falando aqui 20 horas sobre isso, mas eu te devolvo a bola aí. Eu achei legal essa bola que o Mori também levantou, né, Glaucio, sobre experiência de aluno, né? Eu costumo dizer que aluno não assina contrato com instituição de ensino para assistir aula, né? Aluno assina contrato para ter experiência. E é interessante que toda vez que a gente fala nessa experiência, né, Mori, o pessoal acha que é experiência só em sala de aula, né? E aí todo aquele encantamento institucional que vai desde da estrutura física, dos laboratórios, do funcionamento, não é? Aquela coisa do funcionar que o aluno não chega nem a perceber. Talvez o encantamento esteja muito aí, não é? Agora, como é que a gente pode montar isso dentro de uma instituição? Porque o que eu muitas vezes percebo na instituição é que ela segue modelos arcaicos, onde tem o setor financeiro, setor de retenção já nem existe, né? O setor de comercial, o setor pedagógico, e muitas vezes, inclusive, existe uma ciumeira entre esses setores, não é? Existe aquela coisa, e na hora de treinamento vamos fazer a jornada pedagógica, vamos fazer a jornada administrativa. Hoje em dia, isso ainda vale, ou devia estar todo mundo junto, trabalhando e, logicamente, tratando seus temas em separado, né? Tema de sala de aula, mas assim, inclusive, o comercial deveria entender muito desse tema, não é? Do tema sala de aula. Deveria todo mundo entender o financeiro, todo mundo entender o que está acontecendo, os problemas que acontecem em sala de aula, tudo isso. Ainda cabe hoje em dia esses treinamentos isolados, ou no momento que a pessoa se propõe a montar uma equipe de permanência, ela deve juntar todo mundo e trabalhar tudo isso junto, a instituição como um todo. Ô, Glaucio, antes de você responder, eu queria complementar o que o Júlio falou, que são vários setores e algumas vezes estão a 4 quilômetros de distância um do outro, e o aluno precisa pagar num setor, pagar no outro, isso já é uma experiência ruim que ele está tendo na faculdade, correto, Glaucio? Correto. Júlio, muito relevante essa sua colocação, muito relevante, eu vou explicar por quê. Primeiro que eu acho que a gente tem que ter muito amor e muito respeito com a nossa história. Nenhuma instituição tem 20 anos, 30 anos, 40 anos e chegou até onde chegou, pode falar que já as coisas são... Ah, não, você está fazendo tudo errado. Então, acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que ter muito respeito com a nossa história, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito pé no chão para saber que o que trouxe a gente até aqui pode não levar a gente para lá. Existe uma grande armadilha da competência, da gente acreditar que os fatores que nos trouxeram até aqui vão nos levar para frente. Mas esse ponto especificamente, tem um artigo de Lopes e Bernardi de 2005, que inclusive eu cito ele no livro, que eu aprendi muito com isso, que explica o porquê. Tudo para mim, como a minha teoria, muito do que eu trabalho é baseado na teoria das restrições de Goddard, tudo tem uma causa, né? A LDB de 68, quando criou as estruturas administrativas das instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas, elas preconizaram que as instituições seriam hierárquicas e setoriais. Nós, instituições de ensino, nós somos criados com essa estrutura administrativa. E para a gente ter índices, sabe de quê, professor Júlio? Índices de eficiência. Então, a gente foi criado para ser hierárquico, setorial e trabalhar a sua eficiência. E aí a gente virou, sabe o quê, ao longo dos anos? Um monte de ótimos locais. Cada um defende o seu, a secretaria defende o seu, o núcleo de prática jurídica defende o seu, o financeiro defende o seu, cada um quer defender. Por quê? Porque eles são cobrados pelos seus níveis de eficiência.
Você quer ver um exemplo claro, real, que eu passei, sei lá, 2 anos atrás, num cliente que eu estava trabalhando? Eu tinha lá um serviço rodando na nuvem, ok? Que custava, sei lá, 12 mil reais por ano, R$ 1.000 por mês. Aí chegou na época de fazer a renovação, o Compras foi lá e deixa eu ver como é que eu negocio isso aqui melhor. E tirou, sei lá, do provedor A para levar para o provedor B. Porque aqui ele pagava 1.000, aqui ele pagava 800. Poxa, legal, 800 vezes 12 são 2.400 reais de redução no ano. Super legal. Ele fez o trabalho dele, que foi trabalhar os seus níveis de eficiência. Quando você pensa em ótimo local, ele fez o trabalho dele. Agora, quando ele pensa no ótimo global, na gestão como um todo, essa mudança de provedor daqui para cá, ele impactou uma série de retreinamentos, de reestruturações dos serviços que estavam sendo feitos, que o Compras, quando fez isso, ele não pensou no impacto que isso teria. Isso é caso real que eu estou falando. E aí a gente fala, ele está culpado? Não, ele não tem culpa. O que falta para a gente, na minha opinião, quando a gente fala de permanência, é ter uma decisão, uma agenda institucional, em que a instituição pare com agenda, com orçamento, com discussões. Agora que eu falei que eu estava com X professores aqui, com a academia, eu estou numa instituição em que eles pararam numa jornada pedagógica para me ouvir durante 9 horas. Eu fiz um workshop de 9 horas para 600 professores, para falar, valeu o que a gente fez até aqui. Só que daqui para frente a gente tem que pensar o ótimo global. Mas sim, professor Júlio, ainda existe bastante a discussão dos meus queijos, de não mexe no meu queijo, dos meus ótimos locais. O que eu acho que a gente tem que batalhar é para saber que valeu até aqui, mas daqui para frente a gente tem que pensar a instituição como um grande e ótimo global, tá? Mudança assusta, né? A gente sabe disso, e na educação principalmente, né? Que tem aquelas... Ainda tem muito respeito pelo medo de errar, não é? Eu acho que quando não tem significado, tá, professor? Eu não acho, eu aprendi com uma grande liderança que eu conheci na vida, que me ajudou, me ensinou muito, chamado Roberto Adame Tranjão, um educador, que ele tinha uma frase fenomenal, que ele falava assim, as pessoas não são resistentes à mudança, as pessoas são resistentes a serem mudadas. E isso tem uma diferença muito grande. Porque as pessoas elas são resistentes quando elas não sabem o significado do porquê da mudança. Então, quando a gente falou, valeu, só que, professor, você não vai perder valor porque você não vai fazer mais o requerimento daquele jeitinho. O seu valor continua sendo maravilhoso, é super importante para a nossa instituição. Mas vamos dar uma refletida nisso daqui, e aí, professora, discutir o porquê, porque eu acho que aí a coisa dissipa. Por que eu fiz um livro numa narrativa clássica? Porque ele me dava liberdade de contar, de simular os conflitos que eu vivi em 30 anos do educacional, que eu vi. Numa sala, um quebrando pau com o outro, ou as agendas ocultas que ele concorda comigo numa reunião, mas depois ele sai, você sabe que ele faz tudo ao contrário. Eu tive uma licença poética de, numa narrativa, poder falar, na prática é isso que a gente vive, às vezes são grandes teatros que a gente tem. Mas não adianta a gente não encarar que não é assim, porque de fato é isso que muitas vezes a gente vive. Pois é. Mário, você tem uma pergunta, né? Ô, Glaucio, eu queria mudar um pouquinho de assunto com você, mas antes eu queria dar um contexto aqui. Eu acabei de implementar um financiamento próprio para uma grande instituição aqui no estado de São Paulo, e o mantenedor me questionou esses dias, falou assim, olha, não está tendo muita procura, o produto não foi muito atrativo. Aí eu entrei no site dele, numa reunião com ele pelo Zoom, e mostrei que o produto dele estava lá escondido, eu tive que clicar em 16 páginas para achar o produto. Né? E sendo que o desconto dele estava na cara, né? Você entrava, o desconto estava na cara e o produto de financiamento estava lá com 16 cliques para frente. Eu estou contando essa história porque eu queria que você comentasse muito sobre um assunto que eu acho fantástico quando você fala, que é a cesta de serviço das faculdades, por favor. Legal. A base do programa assim como eu criei o MEI, que é o Marketing Educacional Integrado, que é o das bolinhas, que vocês já conhecem, tudo mais, que todo mundo integrado, né? Entra pela comunicação institucional, do pedido do coordenador, aí já vai para os lugares tudo, né? Vocês já cansaram de ouvir falar isso? Eu desenvolvi porque o meu desafio era o seguinte, eu tenho um grande amigo que me falou o seguinte, cara, é fantástico isso que você faz da permanência. Como é que você baixou lá do NIP de 22 para 8,2
63% a evasão de 4, 5 anos. Como é que você faz para você contar isso para outras pessoas também fazerem isso? Isso ficou na minha cabeça, eu estava escrevendo livro e tudo mais. E a base do que eu chamo de PAPSA, né, assim como tem o MEI, tem o PAPSA. Por que é PAPSA? Que é Programa de Acolhimento, Permanência e Sucesso do Aluno. São 3 fases. Né? A base dele é a cesta de serviços. É a gente pegar os serviços que a instituição já tem e maximizar o uso deles. Porque existem 2 fatos que eu acho que todos vão concordar comigo. Seus alunos não conhecem todos os serviços da sua instituição. Se eles não conhecem, eles não usam. Se eles não usam, ele vê baixo valor, e aí esse baixo valor vira uma perda, que contabilmente vira um prejuízo, que esse prejuízo, se ele é associado a uma baixa percepção de valor do aluno, ele evade porque ele acha que o serviço é caro. Simples assim. Estou tentando resumir. E o segundo fato, seus colaboradores não conhecem todos os serviços da instituição. Se eles não conhecem, eles não sabem quando oferecer. Se eles não sabem quando oferecer, o aluno não consome, que vira perda, vira prejuízo, junta com falta de percepção de valor, e o aluno vai embora porque ele não vê valor naquilo. E aí, às vezes, a gente tem um baita de um Fab Lab maravilhoso, se gastou milhões naquilo lá, e o atendente que a gente coloca na ponta, pagando para ele um salário e meio, ele não sabe nem explicar aquilo ali para o aluno. E o aluno acha que ele não tem. E a universidade é pungente, a academia é pungente, está sempre inventando programas novos, projetos acadêmicos novos, integrações maravilhosas, e o nosso atendimento da ponta, principalmente no técnico e administrativo, não sabe explicar, porque a gente não para, a gente não dá treinamento, a gente não faz a revisão. Ontem entrou o programa ali no ar da FECAP. Eu vou compartilhar minha tela aqui e mostrar para vocês, que eu tenho muito orgulho de falar isso, porque entrou ontem no ar. A cesta de serviços, ela demora, ela dá um baita de um trabalho para fazer e tudo mais. Mas é o que faz com que a instituição de ensino, deixa eu pegar aqui, é o que faz com que a instituição de ensino, vou pegar aqui, peraí. É o que faz com a gente maximizar o orçamento da instituição de ensino. Deixa eu pegar aqui, cesta de serviço, só para explicar isso para vocês, o que é isso daqui que o Alexandre está falando da tal da cesta de serviço. Dá um baita de um trabalho, porque a gente tem que reestruturar toda a instituição, mas tem que ser feito. Pensa só, o aluno, ele está acostumado, vocês estão vendo minha tela aí, todo mundo? Estão vendo, sim, né? Sim. Tá. Sim. Os alunos, eles estão acostumados a olhar o quê? Se ele quer consumir um serviço, ele vai lá no menu, eu quero isso, eu quero aquilo e tudo mais. O que a gente trabalha é de reestruturar toda a instituição para que ela seja orientada a serviço. Entrou no ar ontem. Depois de 1 ano de trabalho, a cesta de serviços da instituição. A gente fica 1 ano discutindo com os serviços, mas principalmente porque o que a gente faz é mostrar que a biblioteca tem um serviço, mas que esse serviço ela não é dela. Esse serviço é um pouco dela, é um pouco do financeiro, é um pouco do tal, é um pouco do tal. Então, a gente orienta a instituição voltada a serviços. Porque o aluno, ao invés de ele saber, eu quero consumir o Office 365, ao invés de ele entrar, eu posso entrar em outro exemplo, daqui da Universidade de Fortaleza, por exemplo, posso entrar aqui na Unifor, e você vê que quando o cara, Unifor, o aluno, ele vai lá, ao invés de ele procurar o serviço, o setor, ele procura o serviço. Então, aqui está a mágica da maximização do orçamento que a gente tem. Porque esses serviços eles já existem, só que muitas vezes o aluno não sabe fazer aquilo lá. Então, a cesta de serviço é uma forma que a gente acha de maximizar o que a gente já gasta. Você quer ver um exemplo de uma cesta de serviços? São os eventos acadêmicos, por exemplo. O evento acadêmico ele vai acontecer com a permanência ou sem a permanência, com o marketing ou sem o marketing. O evento acadêmico que a gente usa, que a gente tem, se eu tenho ele lá para 100 alunos, eu trago mais 30 que são candidatos. É maximizar um gasto, um custo que eu já estou tendo. Então, Ale, e demais, a cesta de serviços basicamente é a gente pegar
todos os nossos serviços, revisitá-los, os processos de todos eles, tirando os níveis de eficiência do ótimo local, colocando os níveis de efetividade do ótimo global, mostrando que o serviço começa em você, mas passa pelo outro, pelo outro. O serviço aqui é nosso. E o aluno não tem que ir no setor, o aluno tem que procurar o serviço. A gente aqui atrás é que a gente tem que rodar para lá e para cá. Eu fico muito feliz quando eu vejo as instituições discutindo isso, entendendo, e depois de um ano, ontem o Taiguara e o Edson me ligaram super emocionados, falaram, cara, fizemos uma apresentação para todos os professores, para todos os coordenadores de curso, para todos os técnicos administrativos, está todo mundo orgulhoso, depois de um ano rediscutindo os nossos serviços, e entrou no ar. Então, eu fico muito feliz mesmo quando eu vejo isso. Eu acho que é o futuro das instituições educacionais, a gente ser mais orientado a serviço do que a departamento. Eu acho que, invariavelmente, isso em algum momento vai acabar virando uma tendência. Muito bom. Mori, pegando esse gancho, fala um pouquinho dessas boas práticas que você já viu em cesta de serviços. Eu acho que o Glauson agora ele ilustrou de uma forma prática, foi bem legal. Assim, de uma forma prática também. Fala um pouquinho dessas boas práticas, por favor. Quando eu disse que o Glauson, o livro dele chama Miopia, e ele coloca um óculos na gente, porque lá quando eu trabalhava na faculdade, Glauson, eu meio que fazia isso, uma cesta de trabalho, de serviço no meu setor, que chamava setor de relacionamento, inclusive, né? E aí, dentro desse setor, a gente fazia todo esse background para o aluno, a gente dava sustentabilidade para o aluno, né? Então, essa cesta de serviço, Júlio, Glaucio e demais, eu acho ela fundamental para você ter essa permanência para o aluno. Primeiro que o aluno ele vai encontrar mais fácil o serviço, tá? Mas eu acredito também, Glaucio, queria que você me ajudasse a complementar isso. Não adianta eu ter um site ali com uma cesta de serviço e o meu funcionário não conhecer o meu produto, o meu trabalho, o meu curso, né? Porque já que a gente está chamando o aluno de cliente, meu funcionário tem que ser o vendedor, né? Ele tem que saber vender, ele tem que conhecer o meu produto para saber por que o meu produto é melhor que o do cliente. E aí eu até gosto de colocar uma aspa aqui, nunca falando mal do produto do cliente, né? Não precisa falar mal, você precisa conhecer o seu produto, né? Então, o que o Glaucio está falando, que ele faz online, eu fazia presencial no meu setor, porque eu estou falando de uma época que a faculdade nem tinha site, tinha um blog ainda, né? Porque a internet estava começando. Então, o aluno ia no meu setor, porque todo aluno matriculado passava por aquele setor de relacionamento. Então, eu acabava sendo um ponto um ponto que o aluno, ele sabia que ele chegava na minha sala e eu direcionava ele para o lugar certo. Então, porque eu era um funcionário que conhecia todo a faculdade, então, olha, você está com esse problema aqui, vai ali que você resolve, ou eu mesmo resolvo aqui para você. E como eu já disse, o Júlio já sabe, era um setor que, inclusive, pontualmente, a gente agregava outros serviços externos. Por exemplo, na época de matrícula ou de rematrícula, eu trazia 2 ou 3 corretoras que mostrava para o aluno ali onde é que ele podia já alugar uma república ou ter serviços de, por exemplo, até de empregadas na classe, serviços de pessoas que lavavam roupas, enfim. Então, eu acredito que isso que o Glaucio está fazendo é uma revolução do que eu vi ali há 20, 25 anos atrás, e que eu fico feliz que o Glaucio é uma pessoa que você liga para ele e fala, Glaucio, me ajuda aqui, ele para o que ele está fazendo, faz uma reunião para te ajudar. Então, a gente tem que mais que aproveitar ele aqui. E eu queria voltar para o Glaucio, dizendo que o que eu fazia ali atrás realmente era uma cesta de produtos presencial, Glaucio. Estou certo no exemplo que eu dei aqui? Assim, a cesta de serviço, ela não é, obviamente, uma criação minha. A cesta de serviço, as empresas orientadas a serviço, é uma coisa que já existe em outros mercados há muitos anos, né? O que me fez pensar dessa forma é quando eu era aluno, porque quando de uma instituição de ensino superior, há muitos anos atrás, eu tinha cabelo na época ainda, eu tinha que ir no meu setor, no meu departamento fazer matrícula, aí eu tinha que ir no financeiro fazer o pagamento, só que antes eu tinha que ir lá na biblioteca fazer o nada consta, porque era um monte de ótimos locais, né? E algumas instituições acabaram implantando com o tempo, né, os centros de atendimento do aluno e tudo mais, mas ainda com um background muito voltado ao departamento. E
E eu acho que o mais importante, gente, da gente entender que não é... Quando eu mostro assim, eu fico até às vezes com medo de tangibilizar quando eu mostro tipo o site da FECAP, o site da Universidade de Fortaleza, ou várias outras que eu já implementei, lá, os serviços lá, a pessoa fala, é só eu colocar o serviço no site. Não, isso é só, sabe, a consequência de um ano de trabalho, porque a grande mágica é o processo pedagógico que tem ao longo de um ano e meio, fazendo discussão com setores do que é o serviço. Por que esse serviço existe? Vocês querem ver um exemplo clássico? Que mudou um pouco agora na pandemia, mas mudou pela intenção, na minha opinião, errada. Não errada, mas mudou por uma intenção que podia ter sido diferente. Transferência de alunos entre instituição de ensino. Então, eu vivi uma instituição em 2019, que eu estava dando consultoria, em que eu fazendo cliente oculto, eu liguei para a instituição e falei, eu estou na cidade tal, eu queria transferir para aí. Ela, tudo bem, você tem que trazer a documentação tal, tal e tal. Eu falei, mas eu não estou, eu estou a 400 quilômetros daí, eu queria mandar minha ementa e minha declaração, meu histórico, para você me avaliar e que disciplinas que eu vou poder aproveitar. Qual o retorno que eu tive? Não, você tem que vir aqui pessoalmente. Falei, não, mas veja, eu não posso te mandar isso de maneira digital. Não, porque o documento pode ser falso. Falei, gente, mas eu estou a 400 quilômetros. Gente, isso é caso real, tá? Que eu vivi, tá escrito. Não, você tá... Não, tem que vir pessoalmente. E aí, o que aconteceu? Obviamente que o aluno não vai 400 quilômetros para... Mesmo que eu falei, só vou mudar para daí daqui 2 meses, eu já queria me matricular agora. Claro que eu estava simulando e tudo mais. O retorno que eu tive da captação e do registro acadêmico foi não, tem que vir entregar os documentos pessoalmente, ou você manda para mim por correio, registrado em cartório e tudo mais. Beleza? Beleza. Veio a pandemia. A pandemia, que foi um fator externo, ele foi um fator imponderável que não deu outra oportunidade da gente, a gente digitalizar os nossos processos. E aí, de repente, essa mesma instituição virou com que a transferência externa poderia ser de maneira digital. Por quê? Porque o fator externo impeditivo da presencialidade fez com que eles mudassem. Enquanto, no meu entendimento, e é isso que eu queria colocar a reflexão de todos que estão aqui, é que a intenção ela deveria estar voltada para o aluno ou para a sustentabilidade financeira. Mas não, o meu ótimo local, não. Alguém lá determinou que não, tem que vir pessoalmente para fazer, para entregar, porque o documento pode ser falso, aí se toma por base de 200 transferências que eu tenho por ano, 100 transferências que eu tenho por ano, que 1 ou 2 eu tenho, que eu posso ter um documento falso, eu nivelo os outros 98 por baixo, porque eu não deixo eles matricular. Então, aí veio a pandemia, mudou tudo isso e a gente digitalizou os processos. Só que pelo motivo diferente, pelo motivo errado, na minha opinião, porque foi um fator externo, e não porque a gente achou que isso ia ser melhor para a nossa sustentabilidade financeira ou para o melhor para a comodidade do aluno. Então, Alê, foi isso sim. A cesta de serviço, eu acho que o mais legal de tudo é a discussão que existe das pessoas discutirem por que a gente faz esse serviço há tantos anos desse jeito. Por que a gente é tão agarrado a normativas internas? Normativas internas 133/1990. Eu até arrepio quando eu vejo isso. A normativa interna, ela é importante, mas ela não pode ser o mais importante do que a necessidade do aluno. Normativas, elas são feitas por nós. A gente pode sentar e falar, tá, valeu durante muito tempo, muito obrigado. Hoje a gente pode mudar. Essa discussão que eu acho que nós que somos profissionais, estamos discutindo, a gente tem que levar esses nossos mantenedores. Sabe? A gente tem que falar, tá, funcionou assim, mas não dá para a gente pensar diferente agora? Fala lá, Miro. Não, essa discussão aí que o Alexandre levantou e o Glaucio complementou, ela é fundamental. E aí é interessante porque eu lembro de uma experiência que eu tive numa grande universidade aqui em São Paulo, e quando a gente foi falar com o secretário, ele falou, olha, esse aluno, ele está fazendo engenharia? Tá. E ele quer passar para a administração. Não, ele tem que prestar vestibular novamente. Poxa, mas a quantidade de pontos dele
é suficiente para entrar na administração. Ele entrou com uma quantidade de pontos no vestibular, na engenharia, que possibilita entrar na administração. A gente faz a transferência. Não, não pode. E aí o negócio teve que ir para o reitor para deliberar que podia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a permanência ou retenção é uma grande oportunidade que as instituições têm de fazer exatamente uma revisão de todos os seus processos e ir criando essa excelência. Ou seja, você tem um regimento acadêmico lá desde 1998, que ninguém mexeu até hoje. Então, você começa a se deparar com esse tipo de situação, você entendeu? Então, só para reforçar isso, que, como diz o Vincent Tinto, a retenção não é só para manter o aluno e ter o sucesso acadêmico na jornada do aluno e profissional, mas é uma grande oportunidade que as instituições têm de buscar uma reestruturação, sempre procurando a excelência dos seus serviços. E é de graça, né, Glaucio? Você não paga nada para o aluno vir reclamar para você, reclamar entre aspas, né? Vir trazer a contribuição para você que não está funcionando, né? É aquela história, né, Glaucio? Na teoria, cada aluno é um aluno, mas na prática, não. Vamos passar uma régua e tratar tudo igual. E não é assim, né? Miro acaba de ilustrar, né? Que não é isso. Que nem o Fred pediu, eu queria deixar o convite aqui para vocês, porque realmente, gente, eu batalhei muitos anos para isso, e que realmente eu queria dar essa contribuição ao mercado. O livro está aqui para quem quiser, eu já vi aqui, um monte de gente já entrou e já comprou aqui, agradeço para 16 pessoas aqui. Fred, acho que eu já vou até ter que te pagar royalties aqui. É só você entrar aqui em stadbr.com.br/livro Miopia, tá bom? Tem algumas instituições aqui, a Unoeste, que comprou em peso, tem aqui a Unilabros, que comprou em peso também, essa mãozinha aqui do Alexandre. Essa mão é isso que eu ia falar. O Alexandre, Aqui explica o que o livro faz, sobre o que eu falo, desenvolver sua equipe em torno do problema da evasão, acolher melhor o aluno na instituição de ensino, gerir a permanência, identificar os motivos de evasão, as suas principais causas de atuar sobre ele, porque senão a gente trabalha gelo. Se a gente ficar trabalhando só na consequência, a gente vai ficar enxugando gelo. A gente tem que trabalhar as causas. Uma causa que a gente trabalha, a gente resolve 30, 40 consequências. É a teoria das restrições puras aqui, estimular a permanência e utilizar o modelo teórico, que é o que eu proponho, o modelo teórico. Eu tenho alguns depoimentos. Esse depoimento aqui, ele me emociona muito, que o professor Fábio Reis falar isso é uma coisa que me deixa muito feliz. E a segunda coisa que eu queria mostrar era sobre o SADBR São Paulo, que o Fred pediu para apresentar. Eu vou estar trazendo o SADBR São Paulo, vai estar um único case de captação, que é como ela reestruturou o departamento de marketing, aumentou a captação, e principalmente está tendo, segundo ela, uma melhor qualidade de gestão e tudo mais. E 3 cases, por que, como e o que, sobre permanência. A Uniforge, eu já estou trabalhando lá já há 3 anos, o programa já está rodando, está lindo de morrer, está lindo de viver, aliás. A gente vai ter a FECAP contando como é que foi também, e a Unilabros também, são 3 programas, eu tenho outros, mas eu só tinha esse tempo. Esse ano eu estou privilegiando, ao invés de fazer muitas palestras, eu estou fazendo menos, mas com mais tempo, para a gente poder aprofundar mais. Tá? Vai ter o Capelato também, lá, que vai trazer o que são os dados do ensino superior, na visão dele, a visão do que vai acontecer com o ensino superior nos próximos anos, e um gestor falando como que ele implantou um programa de permanência, de captação, numa instituição tão tradicional de 120 anos, que a FECAP, então, os parabéns, fez os 120 anos esses dias. Então, quem puder, fica aí o convite para entrar aqui, é só entrar no site, vir aqui em livro, e aí aqui se você quiser, você pode comprar. Obrigado pelo jabá. Nós estaremos lá. Lupa, tem uns comentários, já que Glaucio falou de comentário, tem uns comentários aqui também, né, no chat? Tem sim, o pessoal elogiando a questão do livro, tanto do Miro como do Glaucio. A Tatiana disse que está maravilhada com a fala do professor Glaucio.
o Maurício Gata, que é parceiro nosso, disse que são fatores externos, né? Temos a saída como financiamento, seguro educacional, desconto, dependendo de cada caso, né? Cada perfil de aluno. Setor quer estudar, já coloquei os livros da minha lista como prioridade, maravilhosa dessa discussão. Muitos elementos importantíssimos que se evidenciam em relação à permanência dentro das instituições. Está todo mundo aqui na mesma sintonia, todo mundo maravilhado com a discussão. Parabéns, professor. Coisa boa, tá vendo? Todo mundo só elogiando, também, né? Uma tarde dessa. Mauro, eu queria fazer uma pergunta, amigo. O setor financeiro é sempre aquele setor mais duro, né? O setor que vai negociar, que o aluno só procura quando tem problema. Ninguém vai lá tomar café, não é? Algumas instituições trocam, né, e fazem aquela coisa, vamos transformar em setor de relacionamento, não é? E coloca aquilo ali. E isso está dando certo na questão de retenção? Como é que isso daí? Como é que você vê isso daí? Eu tomo café com o aluno antes de ter o problema. Acho que essa é a grande solução, na verdade. Perfeito. Eu trago o aluno para o meu time, né? Eu sou amigo dele. Então ele não me procura só para o problema, né? Eu acho bem interessante sua pergunta, porque eu sempre fiz isso, que é coisa minha, na verdade. Então aí a gente acabou fazendo um manual na faculdade e eu replico nas outras faculdades isso. Mas uma coisa que é fundamental: todo problema que acontece no meu setor de financiamento, ele vira um artigo novo no meu manual do meu setor. Então, eu pego aquele problema, trato ele, a gente resolve ele, e aí a gente conversa com o setor para não deixar acontecer de novo, como resolver se der o mesmo problema, e depois repassar para os setores anteriores para não deixar aquele problema acontecer. Alguns casos, inclusive, a gente leva até para a CPA, para ela ter a visão maior e passar para os mantenedores. Tá? Mas uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, Júlio, é que a gente está tratando aí, na maioria, dos alunos de 17 a 24 anos. Alguém lembra quando a gente tinha aqui 24 anos, a gente não sabia nada da vida, né? Então, muitas vezes você está tratando com um aluno que está sozinho, né? Quando o FIES Pro aumentou muito, muitos alunos são de fora, então ele está sozinho. E o aluno de 17 a 24 anos, ele não tem tronco, membro e cabeça, ele tem tronco, membro e celular. Ele está vivendo muitas vezes a primeira vez aquela situação. Então, eu sou mais um amigo dele do que um inimigo. Olha, aconteceu esse problema aqui, ele é financeiro, ou aconteceu um problema financeiro por um outro problema anterior, vamos sentar aqui e vamos resolver bastante. É praticamente um psicólogo ali no setor, né? Então, resolvendo acho que eu respondi sua pergunta, eu queria voltar uma outra pergunta para o Glaucio, que ficou me martelando aqui, Glaucio, e tem a ver também com o financeiro da faculdade e não do aluno agora. Você falou muito sobre as faculdades que gastam muito esforço, tanto de dinheiro, de recursos, quanto humanos, na captação, né, e não na permanência. Aquela faculdade que está te ouvindo agora e só gasta recurso financeiro e humano na captação, quanto disso ela tem que retirar para colocar num primeiro momento na permanência, para dar um equilíbrio aí, ela começar a fazer esse serviço que você está falando? Essa é a resposta de $1 milhão, né? Então deixa quieto, eu só queria dizer que More acaba de roubar a minha pergunta, viu? Pô, More, tudo bem que seja sócio, né, Glaucio? Mas já tá fazendo isso? Mas essa é a pergunta de ouro, né? Alexandre, eu vou falar a minha visão, tá? E a todos. Eu não acho que é quanto que ele tem que tirar da captação. Eu acho que esse é o pensamento reducionista que até hoje se teve. O que eu tenho que pensar é o seguinte: o quanto que eu tenho que investir na permanência para ter o retorno de investimento dessa mensalidade que veio advir da captação. Porque pensa, se você tem um orçamento, sei lá, de 5 milhões, ou de 1 milhão, ou de 10 milhões, o orçamento que você tiver para captação, e com esse orçamento já está difícil, o seu custo de captação de alunos, sei lá, está de X reais, com esse 1 milhão você traz 1.000 alunos, se você reduzir, isso é científico, você vai cair para 700, para 800, de acordo com o proporcional. Isso é científico, não tem muito o que discutir em relação a isso. Custo de captação do aluno, a gente está há anos, todos nós aqui, discutindo sobre isso. O lance é a gente pensar o seguinte: desses 30%, 35%, 36%, que é o que bateu, segundo o Instituto Semesp, esse ano, a evasão
que está acontecendo no ensino superior privado presencial. Se eu reduzir 6 pontos percentuais, o que me retorna aqui? É com esse retorno aqui é que a gente tem que investir na permanência, no meu entendimento. Porque se a gente reduzir o investimento na captação, a gente vai reduzir as entradas. E não é sobre isso. É sobre equilibrar. Não é para diminuir a captação, é para aumentar a permanência. Então, eu acho sim que a instituição que tiver condições de fazer um investimento na permanência, sem mexer nos investimentos que faz em captação, esse retorno ele volta. Se bem feito, ele volta e volta no primeiro semestre. Bem feitinho, com um ano você tem esse dinheiro, o retorno é muito alto. Tá? É a colocação, é como eu responderia essa pergunta. Não é diminuir a captação, é aumentar, é investir na permanência. Muito bom. Lupa, tem comentário aí, né? Tem sim. Não tem como não ter, né? Uhum. Aqui em Manaus ainda... Arnaldo, né? Ele colocou assim: aqui em Manaus ainda caminha devagar para o conceito do aluno como cliente. Dificulta demais a retenção. Estou adorando as sacadas dos palestrantes. Ana Carolina, o acolhimento é essencial. Os alunos precisam desse apoio emocional para podermos tratar o lado profissional. De fato, a gente sempre fala, né, que tem que ser mais humano. O Arnaldo também coloca, exato, até um simples café mostra o sentido do acolhimento, né, da IES para com o aluno. Muito bom, é isso aí. O que eu aprendi nesses tempos é da gente também não confundir. Eu acho que às vezes a gente fala tanto em acolhimento, às vezes a gente confunde acolhimento com o que deveria ser básico e natural do bom atendimento. A gente não pode confundir um programa de permanência com facilidades. Não é só isso. Um programa de facilities, um programa de permanência, ele tem a ver com a parte de facilities, mas ele não é só isso. Ele não é só o sorriso no rosto. Ele não é só o café. É reduzir atrito. É melhorar, ajudar melhor esse aluno a se integrar academicamente com o curso dele. Melhorar com que esse aluno tenha uma integração social ali dentro da instituição. Porque às vezes a gente fala assim, não, vamos todo mundo lá estar sorrindo. Não é só isso. Isso é importante, mas isso é o básico. Isso é o que todos nós, enquanto clientes, a gente gosta de ter na hora que a gente chega num balcão de uma loja para comprar alguma coisa. Então, eu acho que isso é bem básico. A questão do acolhimento a acepção, ela tem muito mais a ver com a empatia, de você acolher, de você entender. Porque, veja, gente, às vezes a gente fala, eu vou dar para vocês o que é o meu conceito de empatia. Eu já ouvi muito falar de empatia, que é o se colocar no lugar do outro. Eu vou falar o que eu acredito de empatia. Empatia, para mim, é você olhar o mundo com os olhos do outro. E para que isso aconteça, você precisa ter a real intenção em ouvir o outro. E ouvir o outro não está... Ouvir o aluno, às vezes tem um pressuposto frágil de a gente falar que a gente ouvir o aluno é falar sim para ele e para tudo. E não é. Não é sobre isso. É a gente ouvir e falar... Vale também a gente falar, olha, entendo o que você está falando, mas não está combinado dentro do nosso serviço educacional fazer isso dessa forma. Mas eu te entendo. Eu partilho da sua, sabe, do teu desejo, da sua insatisfação, sabe? Mas isso muitas vezes retorna, isso muitas vezes quebra uma determinada barreira. Não é falar sim sobre tudo. O acolher, para mim, ele está muito mais com a escuta de qualidade. E principalmente não, mas também isso na academia, porque a academia, historicamente, a academia sempre avaliou. A academia não está acostumada a ser avaliada. Então, quando a gente tem um KISAT ou um NPS num nível de atendimento em que o acadêmico ele é avaliado e que ele entende que aquela avaliação é uma oportunidade que ele tem para prestar um serviço diferenciado, um serviço melhor, um serviço diferente, ou pelo menos para entender aquele ser humano de aluno, por que ele avaliou daquela forma, eu acho que esse é um momento, eu acho que isso tem mais a ver sobre acolhimento do que isso.
do que simplesmente a gente falar, porque eu vou dar um cafezinho, eu vou dar um sorriso. Isso é importante, mas não é só sobre isso. Tá? A gente tem que ir um pouco mais a fundo. E muitas vezes, né, Glaucio, essa questão de acolher muito, tudo termina estragando, né? E aí, hoje em dia, é muito importante a gente entender que trazer o aluno para a solução de problemas, de construir junto, né, de resolver junto, às vezes é mais importante que você estar paralelo, subliminarmente, trazendo mensagens também de profissionais, de formação profissional para ele. Porque profissão, porque aula não só é dentro da aula, né, que se tem. O universo acadêmico, não é, pode ter aula em qualquer setor, não é? Eu queria fazer uma última pergunta, Glaucio, assim, é uma perguntinha sobre meta. Se você puder responder de forma rápida, como estabelecer meta para essa questão da permanência do aluno? Já se tem de largada um número ou a gente vai formando isso com o decorrer do setor? Muito boa pergunta. Eu acho que a gente lança isso de acordo com... Cada instituição vai ter uma realidade diferente. Um pede 12% na renovação e 10% ao longo do semestre e tudo mais. Eu acho que a meta é a instituição tem que colocar de acordo com o que ela está investindo. Então, se ela está fazendo um determinado investimento e ela tem, sei lá, 20% de evasão, 10 e 10 dentro do semestre, 10 na renovação, ela falou, vamos perder 2% percentual menos na renovação e 2% menos ao longo do... Júlio, só de fazer isso, eu garanto que qualquer investimento você paga ele 30 vezes. Porque o ROI da evasão, ele é muito alto. Então, o que eu acho é que a gente tem que ter amor, calma, saber que aquela instituição de 50 anos, você não vai mudar ela de uma hora para outra, e vamos se baixar 1 ponto percentual para o próximo semestre da renovação e mais 1 ponto de abandono ao longo do semestre, já está de bom tamanho. No semestre que vem a gente consegue 2 e 2, porque até hoje a gente esteve sentado em cima do problema com 25%. Até hoje. Porque, perdeu, é verdade. Nossa, a gente só olhava abandono olhando para o retrovisor. Chegava no início do ano e perdemos 400 alunos. Então nós temos que captar 400 alunos mais. Então não precisa desse desespero de falar agora não tem que ter uma meta de baixar 10%. Não, vamos baixar 2%, vamos baixar 1%, que eu acho que já está de bom tamanho. Tá? No mais, gente, eu queria assim, agradecer muito ao Fred, Júlio, Alê, os demais que me ouviram durante esse tempo. Eu estou orgulhoso de estar falando aqui com vocês. Convido vocês a estarem no site. Para quem é de Curitiba, a gente vai estar semana que vem em Curitiba. Depois, na outra semana, eu estou em Fortaleza. E depois, na outra semana, nós estamos em Porto Alegre. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que me mandaram um abraço aqui no meu pessoal, falando que estão gostando, tudo mais, que vão estar nos eventos. E vai ter São Paulo também, que a gente vai ter horas para também discutir sobre isso. Tá? E queria, mais uma vez, Fred, agradecer o convite do Meet Educacional por essa oportunidade aí, tá? Maravilha, Glaucio. A gente que agradece. Nós já divulgamos aí no chat a nossa pesquisa, tá? Então, a gente vai disponibilizar aí os 3 exemplares, a gente vai sortear, sendo que o primeiro vai ser para quem respondeu primeiro. A gente vai ver ali depois qual foi a primeira resposta que chegou aqui para a gente, tá? E a gente divulga isso nas nossas redes sociais. A gente vai fazer um sorteio aí de 3 exemplares, então, no total, que o Glauson gentilmente aí disponibilizou para que a gente pudesse presentear os participantes do meeting. Eu posso concorrer, não? Não, você não. Você tá fora. Demora, depois disso tudo você pode concorrer, pô. O Júlio e demais, e todos os nossos participantes aqui, antes de encerrar essa edição incrível, deixa eu anunciar aqui rapidinho algumas novidades, os próximos conteúdos que vem por aí. Um deles tem a ver com alguém que participou aqui com a gente, nos deu a honra, né? Professor Miro Severiano, diretor administrativo financeiro da Unifap, e autor do livro Evitando a Evasão, Estratégias de Retenção e Permanência. Ele vai estar com o Júlio, agora na terça-feira, dia 2 de agosto, 17 horas, lá no Instagram do Meeting Educacional, fazendo a nossa tradicional live pós-meeting, repercutindo tudo que a gente falou aqui, trazendo outros insights, falando um pouquinho sobre a experiência dele. A gente falou, né, aqui até no chat, nós tivemos no ano passado uma edição especial falando sobre o livro dele, e nessa semana nós, como uma espécie aí de um esquenta para o Meeting, nós divulgamos um artigo lá no nosso LinkedIn do Meeting Educacional de Marketing e Finanças, com os melhores momentos aí e alguns insights, né? Tem gente que é mais visual, gosta de ler aí,
Então pode entrar lá no nosso LinkedIn, que tem lá esse conteúdo. Também na próxima semana a gente vai ter a publicação do novo episódio do nosso Meeting Cast. Dessa vez a gente traz como convidado Rion Braga, um dos monstros sagrados da educação, traz aí toda a trajetória dele. O Mori já participou, o Glauson daqui a pouco aí já também vai ser outro convite que ele vai receber aí para estar com a gente. E por fim, o famoso Save the Date, orgulhosamente, adiantamos aqui, né? Nos dias 19 e 20 de outubro, teremos em Recife o nosso Meeting Experience, a volta do meeting presencial depois de 4 anos, né? 3 anos e alguma coisa, um evento totalmente experiencial, colaborativo, com muito conteúdo prático, contando com a participação de diversos profissionais relevantes e consagrados do mercado educacional. Muito em breve, a gente vai divulgar os detalhes aí e demais informações. Então, pessoal, agora é chegada a hora, sim, de agradecer a todos os participantes pela presença. De maneira muito especial, agradecemos aos nossos painelistas. Certamente cumprimos com o propósito do evento de ter aqui conversas educacionais de altíssima qualidade. Nosso próximo encontro online será no dia 25 de agosto, com mais um tema bacana e convidados incríveis. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Bom, repetindo aqui, falando em contato, convidamos todos os participantes a responder nossa avaliação. Foi disponibilizada aqui no chat, será enviada para todos os inscritos. Ela é importante não só para a melhoria contínua do evento, mas nesse caso, porque a partir dela e das respostas, sortearemos aos respondentes os 3 exemplares do livro Miopia, uma obra sobre o desenvolvimento de cientistas da permanência de alunos do nosso querido Glauson Mendes. Agradecemos também mais uma vez aos nossos patrocinadores, Fories Soluções Financeiras, Yang, Brandil Consultoria Educacional, Fundacred, CRM Educacional, Grupo Cobra Fix, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos, SafeTech, parceira Premier do Google for Education e Unibolsas Brasil. Fiquem ligados em nossas redes sociais para acessar nossos conteúdos, seguindo o Meeting Educacional de Marketing e Finanças no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, além do Meeting Cast no Spotify, Pocket Casts e Google Podcasts. E fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada na íntegra no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. E você que está assistindo no YouTube, se você gostou, compartilhe, comente aqui embaixo, dê o seu like e ative as notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal! Muito bom, hein? Que aula!